Imagine só, você passará por uma cidade macabra, onde várias lápides estão espalhadas por todo lugar, e os moradores escondem um segredo assustador. Galera, seguimos com nossa jornada tenebrosa pelas histórias macabras do Japão do mestre Junji Ito. Nossa primeira história de hoje é intitulada Esconderijo. Em uma lanchonete, Yuji pede que sua amiga Mari lhe ajude com um grave problema. Ele explica que há alguns dias, o seu alter ego está tentando tomar o controle total de seu corpo. O escritor diz que a sua outra personalidade vive em seus sonhos e tenta se libertar toda vez que ele dorme. Yuji revela que já está há 3 dias sem dormir. Mari responde que seu amigo deve procurar um médico para tentar solucionar o seu problema, pois isso pode ser uma alucinação de seus próprios pensamentos. O escritor se enfurece por sua amiga não acreditar em seu relato e vai embora decepcionado. Enquanto caminhava pela rua, Mari vai até ele e diz que irá ajudá-lo com o que precisar. Então Yuji pede que ela não o deixe dormir de maneira alguma. No mesmo dia, a garota vai até o apartamento do seu amigo e percebe que ele está debilitado, ouvindo rádio com seus fones de ouvido em frente à TV. Yuji agradece pela ajuda de sua amiga e oferece café, pois é a única bebida que ele toma diariamente. Com o passar das horas, o rapaz fala que seu corpo não vai aguentar ficar acordado por muito tempo. Por esse motivo, ele pede que Mari o prenda com várias fitas para conter o seu alter ego de se libertar completamente. A garota obedece e prende os braços e pernas de seu amigo. Nesse momento, Yuji não suporta a falta de sono e dorme instantaneamente. Mari observa a situação em que seu amigo está e, após ele dormir, ela corta todas as amarras e coloca um cobertor sobre ele. Algumas horas se passam e Mari também pega no sono. Por volta de 11 horas da noite, ela acorda com alguns barulhos no apartamento e se depara com a cena mais bizarra que já viu em toda sua vida. O corpo de Yuji rastejava pelo chão, enquanto um de seus braços tentava sair de sua boca. A garota se assusta com aquilo e grita por seu amigo. O jovem retoma sua consciência e tenta colocar o braço bizarro para dentro do seu corpo, pedindo para que Mari o ajude a puxá-lo para fora. Além disso, seus dedos também precisaram ser puxados para fora, pois estavam encolhidos. Depois dessa cena aterrorizante, Yuji revela que aquele braço que estava saindo de sua boca era seu alter ego, tentando se libertar para o mundo real. Mari, até o momento, não consegue acreditar no que viu. Ela diz que o corpo humano não é oco, e virá-lo do avesso revelaria todos os seus órgãos. Yuji afirma que só existe apenas uma resposta para isso: ele é vazio por dentro, desde o dia em que nasceu, ou quando perdeu toda sua família. A garota diz que isso não é verdade, e nesse momento, o escritor revela uma parte de sua história que nunca contou a ninguém. O rapaz conta que quando era criança, o seu sonho era voar como um pássaro. Ele até mesmo tentou colocar asas em seus braços para conseguir alcançar o seu objetivo, mas falhou. Em seus sonhos ele tentava voar também, pois no mundo onírico tudo é possível, mas não conseguiu. Nesse lugar ele também era humilhado por uma figura que tinha sua mesma aparência. Mari então questiona por que esse alter ego tenta sair do mundo dos sonhos, sendo que no mundo onírico tudo é possível. Yuji responde que sua outra personalidade tem um desejo por Mari. Por esse motivo ele sempre tenta sair do seu mundo. Após essas palavras, o escritor agradece a ajuda de sua amiga e diz que não vai suportar viver nessas condições. Então ele pede que a garota saia daquele local e logo em seguida cai em um sono profundo. Mari se desespera com a desistência do rapaz e tenta acordá-lo, mas percebe que já é tarde demais. Sendo assim, ela utiliza a fita para prender sua própria mão com as mãos de Yuji. Ela diz que não vai deixar o seu alter ego se libertar e ficará com ele até o fim. Poucos segundos depois, o braço de Yuji é puxado para dentro do seu corpo e, em consequência disso, o braço de Mari também é levado para dentro do corpo do jovem. Em seguida, o outro braço de Yuji também é puxado para dentro do seu corpo. Nesse instante, 2 braços começam a sair de sua boca. Seu corpo começou a virar do avesso e Mari, por estar presa a ele, também foi levada para dentro dele. Após alguns dias, 2 agentes policiais vão até a casa de Yuji. Eles chamam pelo escritor, mas não obtêm respostas. Sendo assim, eles abrem a porta com uma das chaves
funcionários do proprietário do apartamento e observam que Yuji está sentado no chão. Os policiais dizem que Mari Igarashi está desaparecida e eles estão atrás de algumas pistas para encontrá-la. Yuji se levanta calmamente e responde que eles não poderão encontrá-la, pois ela está dentro dele, presa no mundo dos sonhos. Galera, agora partiremos para o segundo conto, chamado de Cidade dos Túmulos. Tsuyoshi e sua irmã Kaoru estão em uma viagem de férias para encontrar Izumi, uma amiga que ambos têm em comum. No meio do percurso, o irmão mais velho tenta observar em um mapa se estavam na estrada correta, mas ao fazer isso, tira sua concentração da direção. Kaoru alerta que tem uma pessoa no meio da pista. Tsuyoshi tenta frear o carro antes que pudesse atingi-la, mas não consegue parar a tempo. Após o impacto, a garota que estava no meio da estrada é arremessada a alguns metros. Os irmãos tentam prestar socorro. Seu plano é levá-la até o hospital mais próximo. No entanto, ela já está bastante ferida. Tsuyoshi a coloca em seu carro. Então Kaoru percebe que a garota não apresenta mais nenhum sinal vital. Ela explica a situação crítica ao seu irmão, mas ele não diz nenhuma palavra, apenas segue caminho até a cidade. Enquanto dirigia, Tsuyoshi pensa em se livrar do corpo da garota e acredita que as montanhas é o local ideal para se fazer isso. Ao chegarem na cidade, os irmãos se deparam com um monumento estranho no meio da rua. Kaoru percebe que aquilo era uma lápide, mas não entende por que alguém colocaria isso no meio da rua. Tsuyoshi apenas contorna o objeto com seu carro e segue viagem, mas poucos segundos depois, eles se deparam com uma rua com inúmeras lápides espalhadas. Tsuyoshi nota que não poderá seguir o caminho com aquele bloqueio, e então decide voltar, mas ao dar marcha ré com seu veículo, acaba destruindo uma lápide. O garoto sai do carro para tentar resolver o problema. Alguns moradores se aproximam e oferecem ajuda para consertar o veículo. Os homens dizem que será preciso utilizar um macaco hidráulico para realizar o ajuste, então eles pedem que o motorista pegue o objeto no porta-malas. Tsuyoshi tenta agir sem levantar suspeitas. Ele abre rapidamente o compartimento e retira o objeto que estava ao lado do corpo da garota. Após alguns minutos, o carro é consertado e os moradores explicam que existem lápides por toda a cidade. No início, elas surgiam em locais que as pessoas perdiam suas vidas devido ao acidente de trânsito, mas com o passar do tempo, elas foram sendo colocadas em qualquer lugar que alguém morresse. Nesse momento, Izumi chega até o local e encontra seus amigos. Depois do incidente, ela os leva para sua casa. Izumi diz que já se acostumou com todas as lápides pela cidade, inclusive dentro de sua casa existe uma lápide onde o antigo morador perdeu a vida. A garota fala que seus amigos não devem se preocupar com isso e os convida para realizar um passeio pela cidade. Há lápides espalhadas por todos os lugares. Enquanto caminhavam, eles passam em frente a um hospital e se deparam com uma situação comum na região. Os médicos carregam um paciente para o lado de fora e o deixam no chão. Izumi explica que se não fizerem isso, o hospital seria um grande armazém de lápides, pois muitas pessoas perdem suas vidas lá. Então, para evitar uma grande aglomeração de lápides, os médicos trazem para fora os pacientes em estado terminal e os deixam morrer. Após alguns minutos caminhando pela cidade, o trio encontra um gato que havia falecido em decorrência de um atropelamento. Tsuyoshi tem a ideia de retirar o corpo do animal da rua, mas Izumi o adverte para não fazer isso, afinal, a lápide será colocada exatamente onde o gato perdeu a vida. Durante o passeio, Kaoru se sente mal ao se lembrar do que ela e o irmão fizeram. Sendo assim, Izumi volta com seus amigos para casa e presta cuidados à garota. Enquanto conversavam na sala, a mãe de Izumi pergunta a sua filha se a Yumi já havia chegado. A garota responde que não e se questiona sobre onde ela poderia estar naquele momento. Tsuyoshi, por curiosidade, pergunta quem é a Yumi. A amiga responde que ela é a sua irmã mais nova. A menina saiu sozinha pela manhã e foi andar pela região da montanha. Como já era tarde, os pais de Izumi ficaram preocupados, com receio que ela tenha sido levada, e por isso decidem acionar a polícia. Tsuyoshi e Kaoru ouvem toda a conversa do quarto, e chegam à conclusão que a garota que estava no porta-malas é a irmã de Izumi. Kaoru fala que não a reconheceu antes porque seu rosto estava completamente inchado. No dia seguinte, a polícia dá início à busca por Ayumi. Os dois irmãos também decidem ajudar a encontrar a garota desaparecida.
Tsuyoshi tenta confortar Izumi e fala que com certeza sua irmã será encontrada bem. O grupo de resgate explora toda a região das montanhas, mas não encontram nenhum vestígio do que possa ter acontecido com a garota. Nesse momento, um dos moradores diz que eles poderiam procurar nas proximidades do santuário. Todas as pessoas vão até o local, mas nada é encontrado. Tsuyoshi pergunta ao velhote sobre um poço que estava naquele lugar e acaba descobrindo que ninguém sabe quem construiu aquela estrutura. O homem também revela que o poço tem a função de armazenar os corpos de pessoas retiradas do local em que perderam suas vidas. O homem pede que os dois visitantes sigam até o hospital para observarem com seus próprios olhos como o processo ocorre. Quando chegam lá, os irmãos se deparam com o corpo do paciente, que havia falecido no dia em que passeavam com Izumi. Eles percebem que o corpo começa a ganhar uma camada rochosa e aos poucos vai tomando o formato de uma lápide. Sendo assim, os irmãos entendem que as lápides são geradas a partir do corpo da pessoa ou animal que perdeu sua vida. Eles ficam atormentados ao saber desse fato e resolvem voltar para a casa de Izumi. Mas ao chegarem próximo ao local, percebem que a garota estava observando o interior do carro de Tsuyoshi. Izumi diz aos seus amigos que a polícia encontrou marcas de sangue e frenagem na estrada, próxima da montanha. Ela está confusa e acredita que sua irmã possa ter sido atropelada. Após isso, ela sobe em sua bicicleta e diz que vai até o local para encontrar alguma pista. Kaoru se sente mal com toda aquela situação e diz ao seu irmão que não vai aguentar mais esconder o segredo. Tsuyoshi pede que ela aguente firme e naquela mesma noite, após uma última conversa com Izumi, decidem sair da cidade. O garoto dirige até o santuário e diz à irmã que jogará o corpo de Ayumi dentro do poço, pois ninguém poderá encontrá-la. Ele sai do carro e abre o porta-malas. Ao fazer isso, ele se depara com uma imagem extremamente bizarra. O corpo da garota estava totalmente destruído, com um forte odor, e algumas partes já estavam sendo petrificadas. Ele pede a ajuda de sua irmã para carregá-la até o poço, e ao chegar no local, se livra do corpo de Ayumi. Durante todo esse processo, Tsuyoshi acabou se cortando com uma das rochas que saíam do corpo da garota, e a pulseira que a menina tinha no pulso caiu próximo ao poço. Alguns minutos depois, Tsuyoshi começa a ouvir um barulho estranho que sai do poço, e então uma criatura gigantesca sai lá de dentro. O monstro é formado por vários corpos que foram jogados naquele local, e no alto dele estava Ayumi. A garota grita incontrolavelmente e diz que Tsuyoshi foi quem a atropelou. Ele tenta dizer que é mentira, mas nesse momento, Kaoru chama seu nome e o rapaz percebe que estava tendo um pesadelo. Imediatamente eles retornam para a cidade e tentam deixar todo aquele caos para trás. Kaoru está decidida que carregará essa culpa até o último dia de sua vida. Alguns dias se passam e Izumi, ao tentar encontrar pistas sobre sua irmã, acha a pulseira dela ao lado do poço do santuário. Tsuyoshi estava com muitas dores devido ao ferimento em sua mão. Aos poucos, vários pedregulhos começaram a surgir. Não demorou para que o rapaz ficasse completamente coberto por pedras, se tornando uma criatura aterrorizante. Izumi e sua família não suportaram conviver com a perda de Ayumi, e alguns dias depois se tornaram 3 lápides. Agora vamos dar início à história do terceiro conto, intitulado como Nofo. A Kasaka retorna para sua casa após passar um ano trabalhando no exterior. Durante todo esse tempo, a sua residência foi alugada para o seu antigo professor, Rod, que morou no lugar com sua família. Ao entrar no local, ele percebe que não havia ninguém por lá. Ele caminha pelo corredor e, ao chegar na cozinha, se depara com alimentos espalhados por todo lugar e muita sujeira. Ele abre a geladeira e passa muito mal ao ver que toda a comida estava estragada. A Kasaka vai até o banheiro para se limpar e encontra sua banheira cheia de uma substância nojenta e podre. Nesse momento, ele ouve a voz de seu irmão na entrada da casa e rapidamente vai buscar explicações com ele. Seiji diz que não esperava que o irmão fosse chegar do exterior e pede desculpas por não limpar a casa antes de sua vinda. O rapaz então sai para procurar o animal de estimação que a Kasaka havia deixado para a família cuidar. A Kasaka recorda que um ano atrás, o seu irmão ligou pedindo para que ele alugasse a casa para o professor Rod, e prontamente ele se recusou, pois não gostava daquele homem. Seiji insiste dizendo que Rod estava reformando a casa e precisava de um local para ficar. Por esse motivo, o rapaz consegue a permissão de seu irmão. No dia seguinte, Rod vai até a casa de Akasaka com toda a família. O velhote tenta ser extremamente gentil. No entanto, o Akasaka decide que realmente
claramente não irá alugar o imóvel e diz que ele deve procurar outro lugar para morar. Rod implora e diz que já procurou em vários lugares e sua última esperança é a casa do seu antigo aluno. Após tanto implorar, a casaca acaba cedendo e permite que eles fiquem até que ele volte de viagem. De volta ao presente, o rapaz tenta dormir em seu quarto, mas se sente incomodado com a presença de uma camada podre que tomou todas as paredes do seu quarto. Com o passar dos dias, a casaca percebe que se trata de um mofo que começa a consumir toda a sua casa rapidamente. O garoto chama seu irmão para ir até o local. Seiji fica impressionado por aquilo e não consegue ao menos dizer algo que conforte seu irmão. A casaca pergunta o que Rod e sua família fizeram com a casa e para onde foram. Afinal, eles já devem ter reconstruído a casa antiga. Porém, Seiji responde que eles sumiram e a residência deles nunca foi reconstruída. A casaca então explica que o mofo se alastrou por completo e existem alguns cômodos que ele não consegue mais entrar. Seiji não quer nem mesmo entrar no lugar e se assusta ao colocar o pé dentro da casa. Ele então explica que um dia decidiu visitar a família e viu apenas o bebê engatinhando pela casa, mas a criança estava inteiramente coberta pelo mofo e soltava resquícios por onde passava. A sua irmã estava no fim do corredor e suas pernas também já estavam sendo consumidas pelo mofo. Seiji aconselha seu irmão a sair da casa e não morar mais naquele local. A casaca pergunta se pode morar com o rapaz e ele responde que é uma boa ideia. Naquela noite, o garoto tenta ir até o segundo andar e percebe que o mofo estava avançando cada vez mais. Ele caminha pelo corredor e, devido à umidade, acaba entrando em contato direto com o mofo. Ao coçar seu rosto é contaminado com partículas daquela substância nojenta. Ele consegue entrar em um dos quartos e percebe que Rod e toda sua família se uniram ao mofo da casa. Os corpos estavam horríveis e cobertos pela substância asquerosa. Alguns minutos depois, a casaca começa a sentir uma forte coceira em seu rosto e, ao decorrer do dia, todo o seu corpo está coberto pelo mofo. Por fim, chegamos à quarta história macabra, intitulada como Labirinto Insuportável. Duas amigas caminham por uma área montanhosa para explorarem o local. Noriko e Sayako se deparam com vários monumentos e destroços de antigas construções. Elas realizam todo o percurso de forma tranquila, mas em um certo momento se deparam com uma fila de monges andando pela floresta. Noriko fica curiosa com aquilo e diz aos monges se podem fazer uma pergunta a eles, mas nenhum dos homens a responde, apenas encaram a menina com um olhar sem expressão. Sayako acha aquilo bizarro e diz a sua amiga que não devem passar a noite naquele lugar, sendo assim devem continuar a caminhada. Durante o percurso elas chegam até uma cachoeira e observam que os monges também estavam lá. Alguns deles meditam enquanto estão debaixo da cachoeira e outros estão pendurados por cordas nos pés no alto de uma montanha. Nesse momento, o monge surge atrás das garotas e explica que aqueles são alunos em treinamento. Ele conta que aquele local é sagrado e longe do mundo exterior. Por esse motivo é difícil encontrar a entrada ou a saída. Ele deduz que as garotas estão perdidas e pede para que elas passem a noite no templo, pois é perigoso descer a montanha à noite. O monge leva as duas amigas até o local sagrado, dizendo que são praticantes do budismo esotérico, buscando a calma entre o corpo e a alma. Ele pergunta se as meninas gostariam de participar de uma aula de meditação, mas Noriko rejeita a proposta. No entanto, Sayako acha uma boa ideia e convence sua amiga a participarem juntas. À noite, as garotas realizam uma meditação em grupo, com várias outras pessoas em uma sala. Ao se concentrar, Sayako começa a ser atormentada por pensamentos negativos que surgiam em função dos seus colegas de classe, que sempre a desprezaram. Mais tarde, elas dividem um quarto com uma aluna. Seu nome é Aya Kuramoto. Ela explica que possui um transtorno de ansiedade social e acredita que a meditação poderá ajudá-la. Entretanto, logo revela que, na realidade, ela está ali em busca do seu irmão. Ele desapareceu há algum tempo quando se juntou com um grupo de monges e nunca mais foi visto. Sendo assim, ela ingressou naquele templo na intenção de descobrir seu paradeiro, mas até o momento sem sucesso. No dia seguinte, as três colegas de quarto são surpreendidas com uma aglomeração estranha dos monges. Sayako diz que ouviu um dos alunos dizer que se trata do ritual Sokushinbutsu, que é realizado a cada 3 anos.
Aya explica para as garotas que se trata de uma prática onde os monges são enterrados vivos numa caixa para serem mumificados quando morrerem, sendo essa uma prática ilegal. Elas percebem que alguns monges estão seguindo algum caminho e Aya decide ir atrás para tentar encontrar o seu irmão. Noriko e Sayako se juntam à garota e vão atrás dos monges. O homem responsável por levá-las até o templo descobre que as meninas fugiram, mas ele não se importa e diz que elas preferiram andar no mundo terreno. O trio caminha pela floresta e chega até um local onde as tochas foram apagadas e deixadas para trás. Nesse local, existe uma grande estátua de Buda e Aya percebe que havia uma passagem secreta atrás do antigo monumento. Elas entram pela porta e se deparam com um grande corredor frio e escuro. Ao caminharem por alguns minutos, elas se deparam com uma sala repleta de monges mumificados. Aya tenta procurar por seu irmão, até que finalmente o encontra já sem vida. Desolada, ela pede que Noriko e Sayako a deixem sozinha. As garotas obedecem e tentam encontrar a saída do local, mas durante o percurso sentem cada vez mais frio e claustrofobia. Sayako começa a se lamentar por deixar Aya sozinha e diz a sua amiga que os monges estão julgando suas atitudes com um olhar de repulsa. Noriko diz que os monges mumificados não estão olhando para ninguém. No entanto, ao observarem novamente, elas percebem que todos estavam as observando com um olhar vazio e assustador. Galera, me digam quais desses contos foi o mais perturbador. Acho que sobreviveriam a todos eles. Se quiserem a continuação das histórias macabras, deixem aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!